Olha rápido para esse mapa, porque algo aqui acabou de sair do controle. Em silêncio, os Estados Unidos dobraram a recompensa pela captura de Nicolás Maduro, de 25 para 50 milhões de dólares. E horas depois, navios de guerra, mísseis e um submarino surgiram no Caribe, a poucos quilômetros da Venezuela. Isso não é teatro, é movimento. A pergunta é simples: por que agora? Por que uma superpotência está cercando um país quebrado? O que existe nesse território que faz Washington agir como se tivesse encontrado um gatilho escondido no mapa? Se você acha que isso é por petróleo, não chegou nem perto. O que está por trás disso é muito maior. Olha para o Caribe. De longe parece calmo. Azul, turístico, estável. Agora aproxima o mapa. No dia 7 de agosto, sem aviso, a recompensa pela captura de Nicolás Maduro, já altíssima, dobrou para 50 milhões de dólares. Quando um país dobra o valor da sua cabeça, isso não é simbólico. Isso é recado. E como se alguém tivesse pressionado um botão vermelho, o movimento começou. Apareceram no Caribe 3 navios de guerra americanos. Alguns analistas falam em 7, todos próximos demais da costa venezuelana. Junto deles vieram mísseis balísticos, 4.000 fuzileiros navais e um submarino de propulsão nuclear. Nada disso é ensaio militar, é posicionamento estratégico. No mesmo dia, os Estados Unidos acusaram um barco vindo da Venezuela de transportar drogas e abriram fogo. Um episódio discreto, mas suficiente para elevar a temperatura. Do outro lado, a resposta de Maduro foi imediata. Drones no ar, embarcações mobilizadas e o anúncio, quase triunfal, de que poderia ativar 4,5 milhões de milicianos. A maioria? Civis mal armados, mas o objetivo não é força real, é mostrar que ele ainda tem massa humana. O problema é que tudo isso está acontecendo numa crise que evolui hora a hora. E para entender o que está em jogo, primeiro precisamos olhar a justificativa oficial. Traça agora uma linha no mapa: Colômbia, Caribe e Estados Unidos. Essa é a rota mais movimentada de cocaína do continente. E no centro dela está a Venezuela. A explicação americana é simples: combater o narcotráfico. Segundo Washington, 2 grupos dominam a região. O Cartel de Los Soles, ligado a militares de alto escalão. O Trem de Aragua, uma das organizações criminosas mais violentas da América Latina. Ambos nasceram e operam dentro da Venezuela. Ambos teriam conexão direta com setores do governo. E há pelo menos 20 anos, os EUA acusam Caracas de facilitar o tráfico. Mas em janeiro, os Estados Unidos subiram o tom. Classificaram esses cartéis como organizações terroristas. Isso muda tudo. Porque, para Washington, grupos terroristas podem ser atacados onde estiverem, dentro ou fora do território americano. O narcotráfico vira motivo legal para a ação militar no exterior. Só que isso é só a superfície. A versão para a imprensa. O verdadeiro motivo está em outra camada do mapa. Agora afasta a imagem. Enxerga a Venezuela não como país, mas como posição. Primeiro, petróleo. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas do mundo. Mais que a Arábia Saudita. Mais que Irã. Mais que qualquer outro país. Petróleo é poder. É influência. É moeda de troca global. Segundo, o Caribe. Esse mar aparente tranquilo é um corredor vital para os Estados Unidos. Por ele passam rotas de comércio, logística militar, abastecimento e energia. Controlar o Caribe é controlar o fluxo que alimenta boa parte da economia americana. E a Venezuela está no centro desse corredor. Terceiro, presença estrangeira. Nos últimos anos, China e Rússia transformaram Caracas numa espécie de posto avançado na América Latina. A China investe em infraestrutura e compra quase todo o petróleo. A Rússia garante apoio militar e cria um ponto estratégico no quintal americano. Para Washington, a Venezuela deixou de ser só um vizinho problemático e virou um nó geopolítico. Quando os Estados Unidos falam de guerra às drogas, a mensagem real é: queremos nosso espaço de volta. Mas por que isso está acontecendo agora? Agora afasta o mapa da América do Sul e olha para Washington. Nos Estados Unidos está chegando um período decisivo. As midterms, eleições de meio de mandato.
Elas definem a composição do Congresso, governadores e parte do rumo político dos próximos anos. E há um detalhe crucial: 15% do eleitorado americano é latino, e boa parte desse grupo veio de países marcados por regimes autoritários, Cuba, Nicarágua e Venezuela. Eles conhecem ditadura, crise, fome, repressão, e não têm nenhuma simpatia por Maduro. Trump sabe disso. E, segundo pesquisas, enfrenta desaprovação dentro da própria base. Ele precisa mostrar força, precisa mostrar pulso firme, precisa entregar resultados. Dobrar a recompensa por Maduro, deportar venezuelanos acusados de participar de cartéis, pressionar Caracas e mover navios para o Caribe, tudo isso vira capital político. É a estratégia mais antiga da política externa, mostrar força lá fora para ganhar apoio aqui dentro. Mas isso não explica o limite dessa força. A pergunta agora é: os ELA realmente querem invadir a Venezuela? O mapa responde: não. Olha para o território venezuelano com atenção. Quase metade do país é selva densa, um pesadelo para qualquer operação terrestre. A outra metade é formada por montanhas, planaltos e cidades enormes, perfeitas para a guerrilha urbana. 4.000 fuzileiros? Isso não invade nada. Isso manda recado. E existe um fator que pesa mais que geografia: China e Rússia. A China depende do petróleo venezuelano. Mais de 90% do petróleo importado do país mantém indústrias, cidades e transportes funcionando. Interromper esse fluxo é tocar num nervo sensível de Pequim. A Rússia, por outro lado, vê Caracas como uma forma de projetar poder dentro do hemisfério ocidental, quase um espelho invertido da crise dos mísseis em Cuba. Invadir a Venezuela poderia provocar reações diplomáticas e militares imprevisíveis. E no meio disso, há negociações delicadas envolvendo a Ucrânia. Ou seja, invadir é caro, arriscado e inútil. Então qual é o plano? Se a solução não está fora, ela está dentro. Maduro governa um país quebrado há mais de 15 anos. A economia colapsou, a moeda evaporou, milhões fugiram do país. Sua reeleição em 2024 é contestada dentro e fora da Venezuela. Sua base está desgastada. E seu prestígio corroído. Os Estados Unidos sabem disso e entendem que em regimes autoritários a queda raramente vem de fora. Ela vem de dentro. Por isso, o objetivo americano não é invadir, é apertar, criar sensação de cerco, isolar, elevar o custo de apoiar Maduro, aumentar o medo entre generais e ministros, navios, recompensas, operações. Tudo isso é psicológico, é pressão estratégica. É empurrar o regime para um ponto onde ele próprio começa a desconfiar de si mesmo. E isso nos leva ao momento mais delicado do tabuleiro. Agora, olha para dentro do palácio presidencial. Não para Maduro, mas para os homens ao redor dele. O poder real não está na faixa presidencial. Está com figuras como Diosdado Cabello, político poderoso, influente, temido, com raízes profundas dentro do partido e das Forças Armadas. General Vladimir Padrino Lopes, ministro da Defesa desde 2014, a ponte entre quartéis e governo. Eles conhecem o sistema por dentro, sabem onde ele range, sabem onde ele quebra, sabem quanto custa manter Maduro e quanto pode custar continuar ao lado dele. Quando os Estados Unidos cercam militarmente o país, essa não é uma ameaça a Maduro, é um recado para os aliados de Maduro. A pergunta deixa de ser: os Estados Unidos vão invadir? E vira: Maduro ainda é um ativo ou virou um risco? E é assim que conspirações começam, não com tiros, mas com silêncio, com portas fechadas, com aliados que somem, com generais que deixam de aparecer, com ministros que param de atender o telefone. O verdadeiro perigo para Maduro está do lado dele. Mas existe algo ainda maior segurando o regime: China e Rússia. Agora, amplie o mapa para o outro lado do planeta. A China não apoia Maduro por ideologia. Apoia porque precisa do petróleo venezuelano. E essa dependência é como um cabo de oxigênio. Se Maduro cair sem transição, esse cabo se rompe. E Pequim perde acesso a uma fonte estratégica. Para a Rússia, a Venezuela é muito mais do que petróleo. É uma forma de estar militarmente presente no hemisfério ocidental. Um ponto de pressão contra os Estados Unidos.
uma peça rara no tabuleiro global. Se Maduro cai, a influência russa cai com ele, e nenhuma potência aceita perder espaço assim. Por isso a situação fica tão silenciosa, tão calculada, tão cheia de gestos e quase nenhuma ação direta. Porque existe um medo compartilhado por todos os lados: o colapso. Agora, olha para a Venezuela como estrutura, não como país, mas como sistema. O chavismo não é Maduro, é uma rede. É um emaranhado de militares, juízes, empresários, políticos, milícias e grupos armados. Se Maduro cai repentinamente, não existe substituto claro, não existe liderança natural. Não existe plano de transição. O que existe é um imenso vácuo de poder. E vácuos assim não ficam vazios. Eles atraem facções. Facções lutam. Facções se armam. Facções disputam. E tudo isso dentro de um país exausto, fragmentado, violento e geograficamente difícil de controlar. Esse é o pior cenário. Um colapso que não fica dentro das fronteiras. Ele atravessa rios, selvas e estradas. Empurra refugiados para os países vizinhos. Desestabiliza o Caribe e força potências globais a tomar decisões que não querem tomar. É por isso que, apesar do cerco, dos navios, da recompensa recorde, ninguém toca na peça central, porque se ela cair, ninguém controla o que vem depois. E se você chegou até aqui, meu amigo, aí já merece medalha. Então faz o seguinte, dá aquela força, compartilha esse vídeo com alguém, um amigo, um inimigo, tanto faz. Porque isso aqui dá trabalho, viu? E valeu demais por ficar até o final.